Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este quadro se chama Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões sobre o Evangelho de Cristo. Hoje, o tema do vídeo está muito interessante, onde nós iremos refletir acerca do sofrimento. Onde está Deus nas tragédias? Das vezes, o justo perece, o inocente morre. Por que isso é permitido por Deus? Qual a explicação bíblica e segundo a fé cristã para todas essas mazelas? Então, o tema está muito interessante. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, curtir este vídeo e também comentar a sua opinião abaixo. Pois bem, nós tivemos recentemente aqui no nosso país alguns acontecimentos trágicos, desde a catástrofe ali no Rio Grande do Sul, que dizimou a vida de muitas pessoas devido às enchentes. Também agora, com a queda desse avião que caiu ali em Vinhedo, né, e estava indo rumo a São Paulo. E eu estava assistindo e percebi a história de vida daquelas pessoas. Muitos eram pessoas normais, que tinham suas profissões, seus amores, eram profissionais extremamente competentes e pessoas boas, inocentes, né? Mas tiveram suas vidas ceifadas devido a esse acidente, que já está sendo investigado, e nota-se uma negligência humana, inclusive a falta de manutenção do avião. Mas por que Deus permite que isso ocorra? Porque a morte ainda é tão presente na humanidade. Pois bem, existem algumas explicações não cristãs, né, algumas tradições religiosas que creem que tudo que ocorre de bem ou de mal aqui na Terra é cumprimento tem a ver com alguma recompensa pelo que você fez em vidas passadas. E muitos acreditam que até o inocente, quando morre, na verdade ele está pagando por algo que ele fez de negativo. Pode ter sido uma pessoa muito má, né, em uma outra vida, e por isso ela está sofrendo agora. Mesmo a criança, quando morre, ela pode ter reencarnado como uma criança nessa vida, mas foi um bandido, um malfeitor em uma outra vida, e por isso ela está nesse processo evolutivo, pagando pelos seus pecados de outras vidas, nessa existência aqui. Que são doutrinas que bebem de algumas fontes, que acreditam no karma, né? Que quando toda ação gera essa dívida que deve ser paga. Eu, respeitosamente, não concordo com essa explicação para o sofrimento humano. E também nós não encontramos respaldo disso na palavra de Deus, e muito menos no Evangelho de Cristo. O que nós entendemos acerca disso está presente desde o primeiro livro da Bíblia, né? O livro de Gênesis, que é simbólico. Nele, nós encontramos aqui em Gênesis 3, versículo 17, que devido à desobediência do homem, a maldade, a morte, essa maldição, ela entrou na terra. E, infelizmente, todas as descendências, a partir desse episódio, né, todos os descendentes humanos que nasceram, eles já nascem com essa dívida do pecado que foi cometido por Adão lá atrás. Nessa linguagem poética e metafórica do livro de Gênesis, representa a humanidade, né? E com o pecado do homem, nós vemos aqui, por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Você terá de trabalhar no pesado, suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Em Gênesis 3:22 é dito: agora o homem se tornou como um de nós, pois ele conhece o bem e o mal. Ele não deve comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre. Aqui eu faço uma ressalva, que a Bíblia, segundo a compreensão, né, correta, ela não deve ser entendida ao pé da letra, do ponto de vista literal. Então tem muitas pessoas que criam bloqueios, né, contra a palavra de Deus, porque eles tentam entender literalmente. Então Deus fez o mundo mesmo em 7 dias, em apenas 7 dias. A cobra que falou. Não conseguem perceber o significado profético, simbólico, que está por detrás dessa mensagem. Aqui o que nós temos de prioridade é justamente que o ser humano, uma vez foi formado por Deus, e era perfeito, era sem mácula, não havia esse espaço para a malícia humana. Mas uma vez que esse ser humano, ele decidiu
ter o conhecimento também, né, da maldade e andar com as suas próprias pernas, negligenciando esse mandamento básico que era a obediência ao Criador, a morte ela entrou, né, no mundo. A maldade entrou no coração do homem. É só você ver a decorrência, né, das guerras, a luta pelo poder, a luta pelo território do outro, que ainda hoje permanece. É só você ligar o seu jornal que você vai perceber a quantidade de guerras que existe. E, portanto, desde que isso aconteceu, nós passamos a ter um tempo de vida limitado, cronometrado. A única certeza que nós temos é que todos, justos e injustos, um dia iremos morrer, seja por causas naturais, seja por negligências humanas, por eventos até muitas das vezes aleatórios, ou de forma violenta. Isso é uma realidade. Os profetas do passado morreram, os apóstolos, apesar de terem vivido com Cristo, de serem homens justos, santos, morreram de forma violenta. E muitas das vezes essas mortes, elas cumpriram algum propósito para Deus, maior, e outras vezes não, né? Outras vezes é porque apenas realmente chegou o dia desse indivíduo partir desse plano e entrar nessa dimensão celestial. Vamos trazer mais alguns textos que esclarecem um pouco dessa questão. Por exemplo, em Eclesiastes, Salomão, que era um dos homens mais sábios, né, da Bíblia, ele fala, Eclesiastes 7, versículo 15 em diante: nesta minha vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que, apesar da sua justiça, morre, e um ímpio cuja vida se prolonga, mesmo na sua impiedade. Então aqui Salomão está questionando, porque muitos inocentes e justos padecem e vão, parece que antes do tempo, enquanto alguns que praticam a maldade, pelo menos nessa existência aqui, às vezes aparentam prosperar e viver muito tempo. Isso era um questionamento grande também do povo de Israel, e muitos acabavam perdendo a fé em Deus, tendo sua fé provada e questionada nesses momentos em que o inocente padece. Ainda hoje ocorre isso. Muitos acreditam que Deus está sendo injusto de levar essas pessoas antes do tempo. Mas vamos ver aqui a explicação, né? No profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 17, o profeta fala assim: vocês estão cansando o Senhor Deus, né? Aí vocês perguntam, de que maneira nós cansamos? Aí o profeta responde: vocês o cansaram, dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles. E também ao perguntar: onde está o Deus da justiça? E aí Malaquias, também capítulo 3, dia 17, fala: vocês falaram coisas terríveis contra mim. É o próprio Deus falando. Vocês perguntam: o que falamos contra ti? E ele responde: do que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor? De agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Então, aqui as pessoas estão questionando, que similar ao versículo anterior, aqueles que praticam a maldade muitas das vezes parecem não serem punidos nesta vida. E o que nós entendemos é que, de fato, a justiça de Deus ela não se cumprirá totalmente nessa existência terrena. O Senhor ele terá um dia onde ele julgará os justos e injustos, chamado o dia do juízo. Esse julgamento ele começa após essa morte física. Então, lá no livro de Hebreus é dito: ao homem é dado morrer uma única vez, e após a morte, né, segue-se o juízo. Então, esse juízo começa após essa morte física, que pode ser de vias naturais, como nós falamos, por questões aleatórias, por uma morte violenta. Mas o juízo de Deus, de fato, ele vai se completar no grande dia que o Senhor separou para julgar os justos e injustos, e ele dará a cada um segundo as suas obras. E também no livro de Malaquias, o Senhor fala desse dia, do dia do juízo, em que de fato se cumprirá a justiça plena de Deus. E ele fala aqui no capítulo 3, versículo 17. Então aqueles que temeram ao Senhor e falaram frequentemente, né, um ao outro, e o Senhor atentou e os ouviu, um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome em vida, né? E o Senhor diz: e eles serão meus, versículo 17, naquele dia serão para mim joias, ou como tesouros, propriedade particular, algumas traduções, né? Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, nesse dia,
destinado a Deus para o juízo de toda a terra. Ele vai separar os justos e os ímpios e dará o galardão daqueles que fizeram a vontade de Deus. O Senhor Jesus diz, né, que vai separar as ovelhas dos bodes, e aos que estão à direita dele, ele vai convidar: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que eu vos tenho preparado desde antes da fundação do mundo. E para os que estão à esquerda, que são aqueles que praticaram a maldade, a iniquidade e se afastaram da retidão de Deus, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então aí estará cumprida de fato a justiça plena de Deus. Então o que fica para nós de reflexão é que todos nós vamos perecer um dia, sejam por motivos diversos, e a morte, como o escritor de Provérbios, Salomão, também diz, ela serve para essa reflexão. Eclesiastes 7:22, melhor a casa onde há luto do que onde há alegria. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Por isso que em todos os acontecimentos trágicos, quando nós nos deparamos com a morte, nós começamos a refletir sobre o que de fato importa nesta vida. Será que é acumular riquezas? Será que é passar por cima do nosso próximo para que nós tenhamos glória, fama e poder? O que é que nós vamos levar desta vida para o outro plano, né? Então, o que fica de ensinamento para nós é que nós devemos aqui, né, aproveitar as pessoas que estão próximas de nós, amar a nossa família, nossos amigos, como se cada dia fosse o último. E não podemos afastar o nosso coração dos caminhos de Deus, porque nós também daremos conta de tudo que nós fizermos, daremos conta da nossa alma. O Senhor fala na parábola do rico que criou vários celeiros com vários bens, né, e disse: agora, alma, desfruta, né, de tudo que eu preparei. E aí o Senhor fala: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Ele está dizendo: você viveu uma vida toda buscando somente, priorizando somente as riquezas desta vida, né? E se distanciando de Deus. Mas hoje te pedirão a tua alma. E essas riquezas você vai poder levar para o outro lado? Não. Então, esse é o principal ensinamento para nós, que devemos, independente se nós vamos viver mais de 1 ano, 10 anos, 50 anos, nós devemos viver uma vida de retidão. E saberemos que se nós morrermos com Deus, né, com esse coração agradável a Ele, nós seremos poupados no grande dia do juízo, onde Ele vai separar os justos e os injustos. E ali sim, nós veremos a justiça de Deus sendo implementada de forma plena. Também é uma palavra de esperança, né, para todos nós, que é um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia, na minha concepção, está ali em Apocalipse, no último livro. Muitas pessoas têm até medo, né? Apocalipse 21, versículo 4. Versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós percebemos que esse sofrimento, a morte dos inocentes e dos justos, continuará ocorrendo até que o grande dia do Senhor ele chegue e nós veremos o cumprimento da sua justiça, onde não mais haverá dor, nem pranto, nem choro, somente paz e alegria diante da presença de Deus, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Se você ficou até aqui, comente sua opinião abaixo, deixe o seu like e também se inscreva nesse canal. E até o próximo vídeo do quadro A Fé com Jesus. Muito obrigado.